Olá, comunidade Cosmic Power, boa noite. Boa noite a todos. Que alegria nosso encontro. Que bom, né? Não é? Recebendo uns beijos, todo mundo sorridente, que coisa boa, hein? Então, hoje a Daniela tem um compromisso profissional, não estará aqui, mas eu vou contar com a ajuda da Cleide. Gostaria, Cleide? Sim, Débora, pode contar, tá bom? Ok, que bom. Vou A trocar Cleide, aqui o papel. Só um segundinho. ok. A Cleide também é uma instrutora bem experiente, com muitos cursos. Vai ser uma alegria tê-la aqui conosco, né? Essa ajuda. Nós temos outros instrutores aqui também, né? Mas vamos então. Alguém está aqui a primeira vez? A gente tem uma mãozinha eletrônica aqui embaixo, e quando alguém precisar de falar, acho que fica mais fácil com essa mãozinha eletrônica. Mas caso não consigam colocar, levantem bem a mão assim, para que a gente possa vê-los, ok? Então, hoje eu abri o livro, onde eu fiz uma coisa diferente. Eu rodei meu livro e abri uma página, para que a gente pudesse, então, hoje, fazer a leitura desse trechinho aqui. E é no livro, né, do Cosmic Power, da Sophie, na página 63. Leide, você está aí? Ô, Débora, eu não sei o que aconteceu aqui, tá dizendo que o Zoom não detectou minha câmera, mas eu vou já resolver aqui, tá? Tá bom, mas você está aqui conosco, isso aqui é importante. Então, nós vamos ler essa parte aqui da meditação, a- até o resumo. E aí, eu gostaria de algum voluntário para fazer essa leitura junto comigo. Quem gostaria? Débora, posso falar? Eu acho que a Daniela fez essa leitura na semana passada, se eu não estou perdida. A meditação, é isso? É, essa parte aqui. Então, a Cleide estava conosco, acho que ela pode confirmar. Isso, Débora, foi essa parte. É? Então, vamos abrir outra? Olha que coincidência, né? Como eu não vim na semana passada, vamos abrir outra parte. Vamos Débora, ver, vamos concentrar. eu vou sair e entrar rapidinho para ver se eu consigo que o Zoom reconheça a câmera, tá? Rapidinho. Ok. Então, quem gostaria de colaborar conosco na leitura? A Elisa, Débora. Elisa? Deixa eu ver Elisa aqui. Deixa eu colocar aqui. Ah, oi, Elisa. Tudo bem? Tudo bem. Você já está sempre aqui conosco, né? Sim, vocês estão me ouvindo Hum, direito? Estou muito bem. Ok. Ok, vamos ver até onde nós vamos ler aqui. Nós vamos ler até o final. Nós vamos começar na página 53 e vamos até a 55. Até o final da 55, tudo bem? Então, vou ler uma parte. Acho que a gente precisaria de mais um leitor. Ademir, você gostaria de ler conosco? Posso Sim? sim, Débora. Ok. Então, eu começo. A, a Elisa lê do Eu Conversei, na página 54, até os benefícios, e o Ademir lê o restante, tá bom? Ok? Entendido?
Não Entendi. entendi onde eu começo. Eu vou ler a primeira página, nós vamos ler, eu vou ler até o respirar, na página 54. A Elisa começa com eu conversei, até o final dos benefícios, que é a pressão sanguínea, aqui em cima, na outra página, ok? Ok. Que são os itens. E depois você lê o restante. No final das contas, até o interior, né? Médico interior. Isto, Ou até a acoplagem na outra página. até o médico interior, tá bom? Ok. Perfeito. Ok. Mas antes da gente começar, nós vamos nos centrar, né? Nós podemos fechar os nossos olhos, soltar o ar pela boca. Novamente, inspirar, soltar o ar. Fecha a boca pelo nariz, inspira. E mais uma vez, abre a boca e solta o ar. Mais a última vez. Inspira. E expira. Vamos abrindo os olhos. Ok. A força curativa da respiração Cosmic Power. O que vocês diriam se eu afirmasse que existem práticas bem específicas, que, por exemplo, produzem o valor correto de pH do sangue e que reduzem o excesso de acidez em minutos, que aceleram a digestão, que normalizam os batimentos cardíacos ao reduzir o nível de estresse em questão de minutos, o que, por sua vez, leva a um sono restaurador. Estas não são práticas de moda, como plantar bananeiras, mas sim um processo natural, muito comum e próprio do corpo, que se consuma naturalmente por si só. Sobre o que estou falando, são exercícios de respiração que, se forem conduzidos corretamente, talvez sejam os instrumentos mais poderosos para, por exemplo, controlar a mente, modificar em tempo recorde o sistema nervoso e o sistema endócrino. Não importa se você tem problemas digestivos ou ataques de pânico. Para a maioria das pessoas, respirar é algo automático, controlado pelo sistema nervoso autônomo. O que você faz se alguém esbarra em você e você cai? Você expira? Ou inspira, inclusive prende a respiração? Por quê? Porque o sistema nervoso simpático reage imediatamente. Como já foi dito, todos os dias, a maioria das pessoas respira como se estivesse acabado de escapar de um acontecimento terrível. Não deve ser difícil imaginar o que essa respiração faz ao nosso sistema nervoso, aos nossos órgãos e à nossa vida. Porém, se nós imaginarmos que passamos um ótimo dia com alguém e ao final desse dia, esse alguém sussurrar ao nosso ouvido, eu te amo, nesse momento inspiramos ou expiramos? Sim,
Nós expiramos. Nós abriremos nosso coração. Nós abriremos nossas mãos, pernas e nos apaixonaremos. O sistema nervoso parasimpático responderá. Claro que muitos dirão: eu não me lembro se já experienciei algo como isso. Contudo, atenção! Nunca é tarde demais e nada está perdido. Você está recebendo isso agora em suas mãos. O quê? Cosmic Power. Quer continuar, Anelisa? Elisa? Sim, continuo. Durante minha internação em um centro de reabilitação, todos ouvem? Estão ouvindo? Sim? Ah, tá. Durante minha internação em um centro de reabilitação, convivi diariamente com pacientes que sofriam de problemas respiratórios. Até então, tinha pouco conhecimento a respeito dessas dificuldades. Em todas as nossas atividades diárias, ficávamos juntos, inclusive durante as refeições e sessões esportivas. Então, eu sempre voltava a conversar com eles. Eu ficava realmente chocada de ver essas pessoas em seu estado, lutando o tempo todo por um pouco de ar e sempre com máscara de oxigênio no rosto, enquanto carregavam para todo lado, em um carrinho portátil, os equipamentos necessários para ajudá-los a respirar. Eu conversei com inúmeros pacientes. Muitos estavam na lista de espera por um transplante. Outros já haviam passado pelo transplante. Alguns, por sua vez, se recusavam a passar por qualquer cirurgia. Todos, com exceção de uma jovem mulher de 20 anos, tinham algo em comum: eram fumantes. Alguns se arrependiam muito, outros, alguns poucos, permaneciam com o cigarro nas mãos e máscaras para respiração no espaço reservado aos fumantes em frente à casa, apesar de ser proibido. De acordo com os resultados de pesquisas recentes, uma respiração consciente atua sobre sono, sistema imunológico, trato digestivo, o cérebro, a memória, as costas, a circulação e a pressão sanguínea. No final das contas, seu corpo inteiro e também sua saúde. Uma respiração consciente também contribui para nossa juventude e protege contra processos de envelhecimento precoce. Ativa nossa glândula timo, o diafragma, o esôfago, nossa saúde em geral e nossa longevidade. E a respiração correta contribui para a nossa felicidade. No entanto, de cada 10 pessoas, 9 respiram de maneira incorreta. Elas respiram de forma demasiadamente superficial. Como resultado, contraímos a musculatura do pescoço, das costas e em volta da caixa torácica. Muitos culpam outras causas desses sintomas. Por exemplo, o fato de passarem tempo demais sentados em frente ao computador ou algo do tipo. Assim que passamos a incluir na respiração, assim que passamos a incluir na respiração nosso músculo mais importante,
diafragma, assim como toda a região do abdômen, não só estamos nos proporcionando uma aparência melhor, como estamos aliviando de maneira consciente e instantaneamente o estresse, que é a causa de uma alta percentagem de doenças. Por meio de uma respiração errada, contrai-se a musculatura da nuca. Dessa forma, ativamos o sistema parasimpático, que aciona em nós o modo de combate ou fuga e dura bastante, mesmo que não haja perigo algum rondando. Por que nos comportamos dessa maneira? Quando crianças, todos praticamos a respiração diafragmática. Assim que entramos na escola, passamos a ser confrontados com o medo. Nós prendemos a respiração e depois voltamos a respirar muito superficialmente. E, assim, seguimos respirando superficialmente pelo resto de nossa vida. Todos os mamíferos, peixes e crocodilos praticam a respiração diafragmática. Será que eles sabem de sua fonte de juventude e de seu médico interior? Ok, muito bem. Essa parte aqui do livro fala vários benefícios, né, do Cosmic Power. Acho que a gente, em cada parágrafo, existe um benefício, né? E que tudo isso culmina com o que ela fala aqui, com a nossa felicidade, né? Porque tem a ver com a nossa saúde, com a diminuição do nosso estresse, tudo melhora a nossa qualidade de vida, né? Então, eu gostaria, né, que agora a gente pudesse compartilhar, né, algo que, inclusive, a gente já obteve de mudança na nossa vida com esses benefícios aqui, né? Quem já experimentou algo do que já foi dito aqui, ou alguma pergunta, ou alguma parte que chamou mais atenção na leitura. Então, fica aberto aqui, né, o nosso compartilhar. Quem quiser, é só levantar a mãozinha e pode falar. E a Cleide me ajuda aqui também a olhar, né, Cleide? Ok? Os leitores também, se Isso. quiserem compartilhar algo que chamou atenção na parte que leram, né? Está aberto aqui nosso intercâmbio, né? A Dione, Edione, microfone, Dione. Tá. Agora estão me ouvindo? Sim. Tá. Viu? Que no Rio Grande está muito frio, gente. Por isso que estamos cheios de casaco. Uhum. Mas, assim, contar só uma situação rapidinha. Eu faz uns 3 anos que morreu um irmão meu. Teve um câncer e como nós não temos mãe, eu é que assumi isso, né? E em função disso desenvolvi uma gastrite, um H. pylori, tudo que tem, mas eu não tinha tanta consciência do cosmos na minha vida. Agora, esses dias enfrentei novamente uma outra situação destas. Era uma coisa que assombrava a minha cabeça, meu Deus, era um monte de dificuldades. E eu fiquei pensando, meu Deus, a quem eu vou recorrer isso? Daí foi assim, tuf, ao Cosmic. Gente, aquilo foi sabe assim, quando acende uma luz, comecei a respirar, respirar. E a partir daquele dia, eu posso estar numa situação assim, bem difícil. Acende meu alerta, de imediato vou para a respiração. E daí tudo começa a se acalmar. Quando ele quando está aqui, ó, ativa a glândula timo, o diafragma, o esôfago, né? E em geral a nossa longevidade.
Meu Deus, isso é uma coisa tão mágica e tão poderosa, né? Que nós temos que, cada vez mais eu já tenho essa consciência e sempre digo, antes do Cosmic e depois do Cosmic. O Cosmic nos dá tudo na vida. Agora eu vi aqui e me chamou a atenção assim, ó. Ai, a longevidade, o rejuvenescer, os processos de envelhecimento podem retardar, não é? Mas agora que eu vou fazer o Cosmic, agora que eu vou fazer, não é? Uhum. Então, gente, assim, ó, é uma coisa muito, muito poderosa. Outra situação, desenvolvi um câncer. E agora desenvolvi mais ainda a respiração. Ok, querida, muito obrigada. Isso. Realmente, eu me recordo, né, sempre da Sophie falando sobre a importância dessa respiração, e aqui no livro ela fala, né, que nós, como bebezinhos e os animais, sabemos, já começamos com essa respiração diafragmática. Você vê o bebezinho, ele respira com a barriguinha enchendo, e depois nós vamos desaprendendo, né, fazer essa respiração que é tão milagrosa, que nos conecta a tudo de bom. E aí nós temos novamente que reaprender a respirar, né? E por isso que o Cosmic é tão milagroso, a gente pode até usar essa palavra mesmo, né? Milagrosa, né? Como a gente tem esses benefícios com essa respiração, como a gente volta. A gente começa aqui na leitura, só da gente nem fazer respiração tão consciente, só da gente respirar um pouquinho, a gente já fica mais centrado, a gente já observa, né? Como a gente fica mais atento aqui para absorver essas palavras que estão escritas aqui com tanto carinho pela Sophie, né? Nesse Débora livro. Ademir. Ademir. Oi, Ademir. Oi. Além de experimentar tudo Você aquilo que consegue elas. aumentar só um pouquinho seu som? Deixa eu trazer mais perto, assim melhora. Aham. Além de experimentar tudo que ela fala no livro, eu lembrei a semana passada, mas depois da meditação, do último acréscimo que houve na minha vida, né? Há 2 anos e meio, mais ou menos, que eu faço Pilates e atualmente há 1 ano e pouco, 3 vezes por semana, né? E a evolução estava boa, mas ainda bastante lenta. Há cerca de mais ou menos 6 meses atrás, né, eu acabei lembrando que assim, eu estava usando a respiração, porque o Pilates trabalha muito a questão da respiração, mas não estava usando a respiração do Cosmic Power, né? E aí eu passei a usar, né? E já há um bom tempo que a professora e até a coordenadora da clínica, né, vem mencionando como a evolução está sendo extremamente rápida, né, da musculatura soltar, da musculatura estar mais flexível, de eu estar fazendo movimentos que há pouco tempo atrás eu não estava conseguindo. E foi exatamente quando, no finzinho do exercício, eu ainda termino de tirar todo o gás carbônico para fora, né, que começou realmente até a parte muscular corresponder, né, a algo que mais ou menos 1 ano e meio antes estava muito lento. E agora está num processo bem, bem acelerado de mudança, né, que é exatamente o ponto inequivocamente, da própria respiração, né? Ok, muito obrigada. É, a gente tem que colocar em prática, né, gente? Porque às vezes a gente vê, duvida um pouco e não faz. Mas se a gente coloca em prática, a gente vai receber esse benefício. E eu fico vendo que hoje a humanidade enfrenta um problema sério que é esse estresse, né? Quando a gente está estressado com alguma preocupação, esse nosso sistema nervoso simpático traz todos os malefícios para o nosso corpo. E quando a gente respira de maneira consciente, então o nosso sistema nervoso parasimpático
anula tudo aquilo e a gente volta novamente para o nosso equilíbrio, para o nosso centro, né? A gente então tira, né, todas as toxinas do nosso sangue, a gente fica então em estado normal de equilíbrio. Agora, se a gente também não se cuida, fica estressado, 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 chega uma hora que o parasimpático ele vai ter essa dificuldade de desligar o simpático. Depois é muito mais difícil a gente então conseguir, né? E a gente vê algumas pessoas que estão sempre estressadas. Parece que o parasimpático dela nem desliga mais, né? Então, a nossa responsabilidade é cuidar de nós mesmos. E é tão fácil, né? Respirar, né? Fazer essa respiração é algo tão prazeroso, tão simples, a gente pode fazer isso várias vezes ao dia, né? A gente faz antes da nossa meditação, mas faz também várias vezes ao dia, para a gente retornar, né? A esse equilíbrio nosso interno, né? Débora, eu posso falar um Claro, pouquinho da minha experiência. Assim, o primeiro ponto que eu observei com relação à medida que eu comecei a praticar a respiração com bastante consciência foi o sono, né? sono. É, o sono para mim foi uma coisa que eu, workaholic, dormia 3 e acordava 5, né? Mas não era porque eu estava trabalhando, é porque meu sistema não desligava, né? E a partir do processo de fazer as respirações, e é como você disse, da prática, né? De realmente fazer as 3 vezes ao dia ou até mais, caso você sinta necessidade. Você consegue ir estabelecendo um outro equilíbrio no seu corpo. E assim, eu dormia, mas não dormia, né? Porque eu estava sempre ligada. Hoje eu durmo 9, 9h30 e acordo 5. Horário normal, né? Mas assim, descansada, descansada. Isso é muito interessante. E um pouco do que a Johnny trouxe, né? À medida que a gente vai tomando consciência disso, é tão interessante. Outro dia eu estava numa palestra de um grande cientista falando sobre a questão da COP30, os impactos climáticos, tudo. E o que que ele trouxe? Que a doença do século é a questão respiratória. É o que impacta todo o sistema hospitalar, né? E cada vez mais, mesmo depois da vivência do Covid, vamos dizer assim, toda essa mudança climática para nos hospitais, né? A partir disso. E aí eu fiquei olhando para aquilo e disse, nossa, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Porque parece uma coisa muito simples, né? Aprender a respirar, ou respirar conscientemente e poder passar isso para as outras pessoas. Mas quando você vê as pesquisas, os impactos, o que vai acontecer, o que pode acontecer à medida que toda essa situação climática, né, está se modificando, mudando, somos nós os responsáveis por nós mesmos. Por quê? A cada um que começa a respirar conscientemente, é menos um em um hospital, é menos um numa fila, né? E a questão respiratória, ela leva logo para média e alta complexidade, que a baixa complexidade não consegue solucionar. Então eu fiquei disputando aquilo, eu disse, nossa responsabilidade, enquanto esse campo de cura é imensa, né? Se todo cidadão, se toda pessoa passar a compreender isso na sua vida, a gente vai desafogar muitas filas, muitos problemas que são da humanidade como um todo, né? Não é só do nosso país, mas é do mundo todo, né? Então, assim, eu fiquei olhando, tipo, meu Deus, olha, a gente nunca está no lugar errado, a gente sempre está no lugar certo, e à medida que essa coisa vai chegando, essa onda vai ampliando, porque é uma concepção, é uma consciência maior, né? Se eu cuido de mim, se eu respiro melhor, eu reduzo o impacto
todos os impactos sobre mim mesmo, né? Eu tomo responsabilidade sobre meu corpo. E eu posso contribuir comigo e com as outras pessoas que estão ao meu redor, porque quando você chega, as pessoas começam a perguntar: Nossa, o que tu estás fazendo? Por que tá assim? Como é? Acredito que aconteça com todos vocês isso, né? Você está muito melhor. Eu lembro quando eu vi a Deni depois de ter encontrado a primeira vez, eu encontrei em São Paulo e disse: Nossa, Deni, tá totalmente diferente. Né? E a gente vê isso na gente a cada vez que a gente se vê presencialmente, né? E é algo imediato. Nossa, modificou isso, modificou isso, modificou isso. Quer dizer, é essa consciência que vai chegando e vai tomando conta do corpo da gente, né? E tudo por meio, em especial, da meditação e do silêncio. Então, isso é, assim, para mim é magnífico, sabe? Estar nesse universo de saúde, como você também, Débora, e poder estar enxergando o tamanho dessa responsabilidade. Ok, muito bem. Em relação a isso, né? Diminuir essa fila, né? Contribuir também para os hospitais ficarem mais vazios também, né? Nesse aspecto, a Sophie fala, né? Principalmente os idosos, né? Como os idosos têm dificuldade dessa respiração e como a base do pulmão vai acumulando um líquido, né? Um líquido que cada vez vai ficando mais difícil. E praticar essa expansão do nosso pulmão, do diafragma, através dessa respiração, faz com que não se acumule, né, esse líquido na base do pulmão, que é um motivo sério para os idosos, né? E só que esse trabalho parece que é simples, mas não é. Não é tão simples. Porque nós, ao longo da nossa vida, acostumamos a aprender esse ar, né? Então, quando nós tomamos um susto ou algo nos desagrada, ela fala aqui, né? A primeira coisa que fazemos é prender o ar, né? E dali nós já começamos, então, com essa respiração curta, né? E por outro lado, ela mostra aqui, né, que quando a gente está relaxado, né, que a gente está feliz, ela cita o exemplo de quando nos apaixonamos, que a gente está perto da pessoa, né, o soltar, né. E a Sofia já falou em determinados cursos que o desafio da nossa vida hoje é o soltar, né, soltar tudo, porque essa respiração, a maneira como nós respiramos, nos mostra como nós estamos diante dos desafios da nossa vida. Se nós temos essa respiração curta, significa que nós não estamos confiando no que nos é apresentado. Como vamos solucionar isso? Nós estamos, de certa forma, reagindo, ficamos o tempo todo com aquela sensação que a gente tinha de medo de respirar de maneira curta, de prender o ar, né? Então, soltar. Então, a gente vê nas meditações, às vezes, muitas vezes a gente fala, em vez de falar expira, a gente fala e solta, né? Porque o soltar esse ar também significa entrega, né? Entrega para o universo. Então, essa respiração consciente é também uma tomada de consciência e uma postura de confiar na vida, né? Então, essa confiança vem junto com a nossa capacidade de soltar esse ar, soltar tudo, e aí então a gente se prepara para receber tudo, né? Se eu não conseguir soltar o ar, eu não consigo mais ter mais ar. E assim é na vida, né? Se eu já estou cheio, eu não consigo pegar mais nada. Se minha mão está cheia, até de flor, né? Já com todas as flores. Se eu não soltar algo, eu não pego mais nada, né? Então, essa tomada de consciência, né, da nossa respiração.
É uma tomada de consciência de como nós devemos, né, nos entregar, nos comportar diante da nossa vida, né? Temos a Ok? Isabela. Isabela, microfone. Aí. Sim, já. Então, é, o que eu quero dizer é o seguinte: tem muitas coisas legais que circulam na cabeça da gente. Eu pratico o Qigong em casa, né? Eu comprei um curso de um chinês, mestre Ye, e aí nesses exercícios tem também a respiração, né? E além do mais, ele ensina uma respiração que a gente tem que respirar 48 vezes seguida. E eu digo, lá vem ele, que difícil fazer essa respiração. Porque é uma respiração que a gente inspira e joga fora. Inspira e joga fora, ele diz que é a limpeza que a gente faz. E servia até para o avô dele, que fumava muito, mas fazia 100 respirações para se limpar, 3 vezes por dia. Aí como eu gosto de estudar e olhar tudo quanto é coisa que tem a ver e acaba convergindo com isso que nós estamos falando, uma moça bem inteligente, falando sobre dietoterapia chinesa, ela deu uma leitura que eu achei interessante compartilhar. 70% da nossa saúde depende da alimentação. 35% depende da respiração. E é uma respiração que a gente não usa, mas que pode aprender a usar, né? Então, por isso que o Cosmic Power, ele entrou de uma forma assim espetacular, porque ele ativa uma parte do nosso corpo que a gente não está acostumado a usar a respiração. A gente respira, como foi falado aqui, né? Todos falaram, nós aprendemos a respirar mais ao longo da vida, muitas coisas que não nos ajudam, a gente acaba aprendendo. Prendendo, a gente se inibe, cria problemas e a respiração da gente fica prejudicada e a saúde como consequência, né? Então, para mim, isso é um dado científico interessante, porque tem dados que mostram como a gente não aproveita uma ferramenta física que nos foi doada, né, pelo cosmo, pelos pais, por todos, e a gente está até prejudicando a nossa respiração, fazendo queimada, estragando nossas águas, estragando tudo que é nosso, né? E então, como uma palavra que eu gravei aqui do livro, onde diz: eu sou tudo, mas eu sou tudo junto com todos, né? E, e essa conexão com o cosmos faz com que a gente tenha uma orientação. Como que aonde que eu estou ligada, né? Além das raízes do chão, o meu espírito, minha consciência está onde, né? Ela está conectada com esse todo, porque nossa consciência ela se amplia cada vez mais e a gente tem consciência de tudo isso, de tudo que dá certo e de tudo que está errado, né? Porque não depende só de nós, né? Nós fazer a nossa parte já é um benefício para nós mesmos e para os que estão perto de nós, né? Mas só isso, acho que eu concordo plenamente com isso, estou sentindo os benefícios do Cosmic Power, acho que não faz nem 2 meses que eu estou participando, uma coisa assim. E às vezes eu não consigo fazer meditação toda hora, mas a respiração para mim é sagrada. Então, pelo menos 3 vezes por dia eu posso estar aonde for, digo, não, eu tenho que fazer minha respiração. Já me disciplinei com a respiração, né? E a meditação, às vezes eu faço uma, faço outra, mas eu também estou comunicando muito o Cosmic Power com muitas pessoas, mesmo que não estejam presentes aqui toda hora, mas esse caminho é meio lento,
né? Mas acredito que ele tem todo o sucesso. Obrigada pela atenção. Obrigada, Isabela. Você falou muito bonito, né? Dessa nossa conexão, né? Nós somos mente, espírito, né? Dessa nossa, como nossa consciência se expande, como a gente sente gratidão, né? Por essa vida que nos é permitida através desse ar, né? Quando a gente expira e inspira, a gente sempre se lembrar, né? Que é uma bênção poder fazer esse movimento, que esse movimento é a vida, né? E esse ar nos conecta a todos, né? A tudo e a todos. Daí vem a nossa expansão de consciência, né? Perceber isso, essa bênção, que é estarmos, Débora, sim? a Elisa levantou a mão, tá? Ok. Eu vou falar bem rapidinho, tá? Eu estou encantada pelo livro e pelo suporte espiritual, emocional, que o Cosmic Power traz para nos potencializar em ações, em aceitação, em atuação e numa performance geral de vida em que tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais belo, tudo fica muito mais otimizado, mais alegre, mais feliz, mais prazeroso e, e vai criando uma egrégora de gratidão e de desconstrução, até mesmo de crenças e de contextos em que a gente achava que talvez nunca fosse se libertar, nunca fosse conseguir, e de repente aquilo vem como um renascer, aquilo vem como uma força tão inexplicável e a obra, ela é muito linda, esse livro ele é uma riqueza. Não tem assim, quando eu revisito, ele está todo cheio de grifos, todo cheio de citações, todo cheio parece que ele é escrito para a gente, enquanto ser humano, no nosso processo de busca, né? Porque nós estamos em constante busca, em permanente aprendizado, e ele nos dá esse suporte. É muito valioso. Ele atua realmente em tudo isso e muito mais. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. Aí você falou, né? Revisitar o livro, né? Revisitar. Que cada vez que a gente lê, a gente sente um movimento interno que nos leva mais adiante, nos leva a praticar, nos leva a conhecermos as nossas dificuldades, ou já nos observarmos, olha, eu já dei algum passo aqui, ou então, olha, eu ainda não faço isso, né? Então, a gente fazer essa leitura juntos também aqui é muito importante, né? Escutarmos essas palavras de Sophie dentro aqui, né? Com todos, com esse mesmo objetivo de superação. Então, é algo muito bonito. E mesmo que a gente leia de novo e leia de novo, eu acho até muito bonito isso, a gente lê novamente, não na mesma assim, acabou de ler semana passada de novo, não. Mas que a gente sempre, né, escute novamente e veja o quanto a gente caminhou, né? Um pequeno passo. E às vezes os benefícios são muito sutis. A gente, quando vê, a gente já atingiu algo. É quando a gente fica observando o pôr do sol, né? A gente olha o sol, olha, 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 vai tão devagar, de repente ele sumiu. Ou então, de repente, nasceu. Então, o mesmo vai acontecer aqui conosco, não é de uma hora para outra, né? Praticando, aos pouquinhos vamos conseguindo, ok? Mais alguém? Ainda temos um
a oportunidade de uma pessoa falar, porque aí já vai dar a nossa hora da meditação. Mas alguém gostaria de dividir algo conosco? Ok? Então podemos meditar? Prontos? Ok. Então nós vamos aqui para a tela. Ok. Então vamos nos olhar aqui, né, com um sorriso, nos despedir, ok? Firmes na respiração e na meditação, ok? Muito obrigada a todos, obrigada Cleide, obrigada Celine, obrigada aos nossos leitores, obrigada a todos. Boa noite, muito obrigada. Obrigada Obrigada, também, Débora. Boa noite a todos. boa noite.